E aí galera, vamos a mais uma resolução de exercícios, um exercício que envolve polias móveis e máquina de Atwood, ou também conhecida como princípio de máquina simples, tá? Um salve especial para Pietra e para o Matheus Marum, que fizeram o pedido desse exercício lá no Google Classroom. Valeu galera, espero que vocês gostem e espero que vocês entendam um pouco mais sobre esse assunto agora nesta resolução. Partiu resolução. A ilustração a seguir mostra um sistema de polias projetado para levantar um objeto de massa M. O sistema consiste de uma polia fixada ao teto e de uma polia não fixa. Polia não fixa é legal porque tem até uma equaçãozinha que a gente pode usar, a qual o objeto está ligado. Sobre o assunto, assinale o que for correto. Então, primeiro, vamos dar uma analisada aqui na situação. Bom, primeiro, na situação do bloco aqui, do objeto de massa M. Eu vou passar por cima aqui a carreta, tá? Ó, então, se esse objeto está pendurado e ele tem uma massa M, e o exercício fala que a aceleração da gravidade é G igual a 10, então eu vou partir para a seguinte afirmação já, de cara. Esse corpo M tem um peso vertical para baixo e aqui, ó, na polia, e aqui na polia tem uma atração. Então aqui, ó, tem o peso de M, vertical para baixo, a corda sustenta o peso M e puxa também a mesma tração, puxando a polia para baixo com intensidade T. Nesse caso eu posso dizer que peso é igual a tração T. Na mesma polia, ainda, só que mudando de corda, na mesma polia ainda, só que agora mudando de corda, eu vou ter uma força de tração puxando a polia para cima. Duas trações aqui, porque eu tenho dois lados de corda. Então eu vou chamar de telinha desse lado e vou chamar de telinha desse lado. Sempre numa situação de equilíbrio, e é o que está falando já aqui, ó, no primeiro item, situação de equilíbrio, vamos supor que também não estivesse falando, mas tudo bem. Então, no equilíbrio, eu já vou afirmar, né? No equilíbrio, eu estou afirmando isso aqui, que o T vermelho, a tração T vermelha, ela vai ser igual a 2 vezes a tração telinha. Por quê? Porque na situação de equilíbrio, pessoal, ó, para cima, nessa primeira polia, eu tenho duas trações. Para baixo, olhando a polia, eu tenho uma tração. No equilíbrio, a resultante tem que ser igual a 0. Logo, a tração T vai ser igual a 2 vezes telinha. Beleza, continuando aqui, vamos mudar de polia agora. Nessa outra polia, a corda que passa pela primeira polia, vamos chamar essa polia de 1, tá? A corda que passa pela polia 1 é a mesma corda que passa pela polia 2. Se é a mesma corda, eu tenho o mesmo valor de tração. Nossa, não usei minha reguinha. Vou melhorar aí o nosso vetor, beleza? Então, usando a nossa reguinha aqui digital, opa, vamos lá. Como é a mesma corda, é o mesmo valor de tração. Telinha desse lado. Olhando do outro lado, eu também vou ter a mesma tração. Para baixo. Que eu vou chamar de telinha. Tá? Telinha está na mesma corda que está sendo aplicada essa força, que ele não deu o nome, vamos chamar de força, tá? F, sei lá o que for. Bom, força exercida na corda. Se a força exercida na corda é tração, não é mesmo? Olha, então a gente já pode afirmar aqui, ó, uma outra coisa, que essa força exercida na corda e essa tração linha, a força, como ele não deu letra, eu vou chamar de força mesmo, vai ser igual a tração telinha. Vamos para as afirmações a seguir.
Bom, primeira coisa. A força que deve ser exercida na corda, a força exercida na corda é essa força que nós chamamos de força. Para baixo, de modo a suspender o objeto com uma velocidade constante. Bom, velocidade constante a gente já sabe, né, gente? Velocidade constante. Vou até anotar aqui em cima. Velocidade constante. Velocidade constante significa que eu estou numa situação de equilíbrio em que a força resultante é igual a zero. Ou seja, está valendo esse pedaço aqui. Ele está falando que o peso, essa força vai ser metade do peso, metade de mg. Bom, vamos ver se é isso mesmo? Vamos pegar essas duas afirmações aqui, ó, e vamos colocar elas juntas. Bom, o peso é igual a T. E o T é igual a 2 vezes T'. Eu sei que o T', da análise que eu fiz, o T' é igual a força. Ou seja, o peso vai ser 2 vezes a força aplicada para baixo. Então, eu já sei que a minha força aplicada para baixo vai ser o peso dividido por 2. Como eu sei que o peso é mg, então eu sei que a força aplicada para baixo é metade do peso, ou seja, a afirmação 1 é verdadeira. Verdadeira. Tá ok, né? Vamos fazer até um tique aqui. Perfeito. 02. Suspender o objeto com massa m com uma velocidade constante não é uma situação... Ele fala não é uma situação de equilíbrio. Isso é falso. Suspender com velocidade constante é um equilíbrio. Tá aqui, ó. Equilíbrio. 3. Se o objeto representado contivesse 3 polias não fixas em vez de uma, a força necessária para suspender o objeto com velocidade constante seria 1/3 do peso. Não. Quando eu tenho... Nessa situação aqui, tá? Como eu tenho uma polia só móvel, uma polia móvel apenas, eu posso dizer que a força aplicada seria peso dividido por 2 elevado a n. Nesse caso, como eu tenho uma polia só móvel, uma polia móvel, no exercício, o peso dividido por 2, acabamos de ver isso aqui desse lado. Se eu tivesse 3 polias não fixas, ou seja, 3 polias móveis, a força aplicada seria peso dividido por 2 elevado a n, onde o meu n seria 3, ou seja, o peso seria dividido por 8 e não por 3. Ou seja, a afirmação 3, isso aqui é falso. A afirmação 3 é falsa. Na afirmação 08, para uma situação semelhante esquematizada, porém com uma força exercida igual a 400 newtons, ou seja, essa força agora tem um valor, o valor dela é 400 newtons, a qual equilibraria o corpo de massa m, ou seja, numa situação de equilíbrio, equilibraria o corpo de massa m igual a 80 newtons. 400 seria m vezes 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 2 ohm, ou seja, 400 de força que eu faço seria igual a 5 vezes a massa. Que número multiplicado por 5 dá 400, a massa deveria ser então de 80 quilogramas, ou seja, a afirmação 08 também é verdadeira. Eba! Muito bem! Né? Verdadeiro. Então temos como verdadeiro apenas 01 e 08. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda mais um sinal de fumaça para mim. Beijo para vocês, deixa um like lá.